ali no segundo tempo, né? Tem também um grau de importância ali para o técnico Renato Gaúcho e do Hércules. Ali é. Que tem, eu até li sobre isso e achei muito curioso, porque de fato, né, Denise? Hércules tem nome de herói. Tem. Hércules é nome de herói, é nome de semideus. E é o Hércules, né? Esse rapaz que é lá do interior do Piauí, que jogava aqui no Tiradentes, Atlético Cearense, foi ali alçado, né, a mais holofotes no Fortaleza, teve um grande destaque e tá lá no Fluminense, entrando no segundo tempo, meu amigo, para demolir gigantes. Então, por isso que o Fluminense acha as 3 cores também, né, Denise? O que é o verde ali, né? A esperança. A esperança. O branco é a paz e o vermelho é a bravura, né? Então o Fluminense tem tudo isso e agora o Fluminense é o Brasil na Copa do Mundo de Clubes. É isso aí, viu, torcedor? E por falar e trazer em destaque aqui o Hércules, gente, e a gente até repete, Alexandre, o discurso de como a vida, né? As transformações que a gente tem na nossa vida. E no futebol não é diferente. Pelo contrário, no futebol as transformações elas são muito rápidas, né? Tudo acontece muito rápido. É muito imediato ali, né? No momento você pode ser aquele que carrega a cruz em todos os aspectos, né? Inclusive ali com o torcedor. E de outra forma, e no outro dia você é aquele herói, né? Aquele Deus, aquela pessoa que vai salvar e vai trazer alegria para milhares de torcedores. A gente pode relacionar isso à vida do Hércules, hein? De como foi criticado e julgado, né, por uma falta de adaptação logo no início, né? E trazer o Renato Gaúcho nesse sentido, Alexandre, porque consegue perceber, sabe, que tem que dar mais tempo, tem que descansar um pouco a imagem do atleta para não ser muito desgastada mais do que já estava e dar tempo ao tempo e no momento certo. E o Renato Gaúcho, ele é tão inteligente, por mais que falem que ele é falastrão, por mais que falem que ele é vida mansa, aquela alegria toda, ele percebe, porque se fosse outros treinadores e alguns que a gente conhece, viu que ele fez o gol no último jogo, sem ser de ontem, que classificou para as quartas, já colocaria ele como titular, bota ele o Lima, tá fazendo uma parceria bacana, né? E ele não. Ele, na inteligência, ele sabe que colocando o Hércules, que já chega com gás, a turma já cansada do outro lado, e que vai ser difícil de pegar o volante lá na frente na marcação. Então, tem que dar mérito também claro, ao Hércules, mas também ao Renato Gaúcho pela inteligência da leitura de jogo e por saber valorizar um garoto que estava totalmente assim, Alexandre, não esquecido, mas totalmente... Sabe, eu vi uma entrevista do Hércules logo após quando ele chegou no Fluminense, e ele dizendo que estava com vontade de parar de jogar. Teve que desconectar as redes sociais, porque não estava conseguindo. Tem mais redes sociais. Porque não estava mais conseguindo fazer nada, das pessoas julgando, dizendo que ele estava em farra, dizendo que ele estava com bebida, dizendo que ele estava em festa, sabe? Então, assim, isso serve até pra gente também, quando eu digo gente, vocês, torcedores, que a gente também se sente, né? Pertencente disso tudo. Tomar cuidado, né? Tenham paciência, né, gente? Às vezes a gente faz um julgamento com algo, sabe? E a gente não sabe o que é que tá passando no outro, né? Tinha campanha nas redes sociais, Denise, pro Fluminense devolver o Hércules pro Fortaleza. Pedir o dinheiro de volta, dizer que foi uma compra errada. Realmente, essa situação se espalhou, né? Essa fake news de que o Hércules estava andando pelos bares, bebendo, passando a noite, né? Claro, treinando muito mal e por isso estava jogando muito mal sob o comando do Mano Menezes. Acaba que ele é afastado, basicamente, né? Ele acaba não tendo mais oportunidades e chega o Renato e tenta resgatar o jogador, né? E aí tem uma informação também muito forte do Vene Casagrande, né? Que é um profissional, repórter lá do Rio de Janeiro, falando que realmente a mãe do Hércules estava desesperada, chorando, né? Ligando para as pessoas, dizendo, parem de falar isso do meu filho, não é nada disso. E acho que agora ela está chorando de alegria, viu, Denise? Porque orgulho. Exatamente, porque se apostava muito nele. Ele é um cara que é muito batalhador, né? Tem toda uma história de humildade por trás. É aqui nordestino do Piauí, né? Teve muitas passagens por times aqui do futebol cearense. Acabou no Fortaleza alçando esse grande destaque. Mas eu acho que, acima de tudo, o Hércules representa muito um pouco desse guerreiro, né? Que todos nós somos um pouquinho porque estamos nessa região. Que precisamos nos provar cada vez mais, precisamos sempre se colocar de uma forma diferente, né? Porque somos julgados, somos avaliados de outra forma mesmo. E acaba que ele também tem muita estrela, né, Denise? É um cara que tem esse brilho, né? Tem estrela. E a gente sempre vai realmente exaltar isso. Assim como já fizemos em outros momentos. O Hércules não é cearense, mas é como se fosse. cearense. Radicado aqui, igual Arthur Cabral, meu amigo. Que não é daqui, né? Lá da Paraíba, né?
Mas fez a base aqui no Ceará, então se comemora quando o Arthur Cabral tem destaque. O Everton Cebolinha também, que já esteve na seleção brasileira, foi destaque em Copa América. Toda vida que tem alguém que sai daqui, da nossa região, e se destaca, a gente exalta mesmo porque precisa reconhecer que tem talento aqui no Nordeste também. E muito talento, gente. E o Hércules, gente, o Fortaleza ainda ganha, tá? Com o Hércules em relação à porcentagem por conta de vendas, né? A gente só lembrar o torcedor, Denise, a mesma situação do Arthur Cabral, o Alexandre citou aqui, a mesma situação. Toda vez que o Arthur Cabral ele é negociado com outros times, o Ceará tem uma porcentagem em cima disso também. E o Hércules, que é destaque também aqui, ó, da coluna do André Almeida, aqui do nosso Diário do Nordeste, torcedor, até convido vocês a acompanharem. O Fortaleza ainda tem, gente, 30% dos direitos econômicos em cima desse jogador. Então, que esse valor ainda é dividido para o Tiradentes e para o Atlético Cearense também. Então, cada vez que ele é vendido até uma negociação, tem uma porcentagem aqui para os clubes cearenses. Isso é importante porque a gente percebe o quanto nós somos clubes de vitrine, né? Clubes formados, posso falar assim, clubes formadores, né? Clubes de vitrine que estão ajudando outros atletas a crescerem também. Isso é importante, como valorizar o nosso futebol, né? Valorizar ainda mais o futebol local. E aí, uma negociação envolvendo o Hércules, ele foi comprado pelo Fortaleza na época, Denise, por R$250 mil, né? Então era um valor muito barato para um jogador vendido... que ia para o sub-20. 1000 vezes mais, não foi? 116 vezes mais, porque ele foi vendido por R$29 milhões Foi a mais Fluminense. Cara, não foi, Alexandre? Eu acho. Foi a compra mais cara da história do Fluminense e do futebol nordestino. O Hércules está ali no rol das maiores vendas também, né? Tem outros jogadores que foram valores um pouco acima. Pedro Lima, do Sport, foi pro Wolverhampton da Inglaterra também. Acho que foi quase R$50 milhões. Mas o Hércules está nesse rol. Ele tem 24 anos e... se valorizando, Denise, como todo o futebol mundial está acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. E aí, é um bom valor, é alguém que está se destacando, é jovem. Caso ele seja negociado, Fortaleza ganharia 30% desse valor, que é o percentual que ele tem. A gente não tem, de fato, esmiuçado quanto é que ele tem que repassar, né? Porque, realmente, Tiradentes e Atlético Cearense também tem percentuais nesse negócio. Mas, eventualmente, acontecendo a negociação, certamente isso será destrinchado, né? E aí todo mundo vai pegar um pedaço e o Hércules pode ser feliz não só aqui, como também no futebol internacional. Exatamente, meus amigos. Quem não